A luz não venceu simplesmente, mas todos que estão na verdadeira luz. E é interessante perceber que tantos sacrifícios eram ofertados lá no Egito aos deuses, e sabemos que eram muitos e muitos sacrifícios. Sacrifícios mesmo faraônicos. Esses deuses, eles eram abastecidos em sangrias, né, de cabritos em cima dos seus altares. Eram também dadas ofertas em ouro e tantas outras riquezas esses deuses ofereciam em seus altares. E o Deus, né, que representava mesmo o poder do Egito era Amon. Interessante, gente, que quando vamos fazer o livro, a leitura do livro do Gênesis e tantos outros, até o livro do Apocalipse, se a gente for espremer, vai sair muito sangue, porque existe similaridade entre as formas como se agrada a esse Deus. Observe que as mesmas ofertas dadas a Amon são as mesmas ofertas dadas a este demiurgo da Matrix que se chama Jeová, o Deus do nosso sistema. E provando isso, a gente pode dar uma olhada aqui no livro de Levítico. Se a oferta for um cabrito, leve-o de presente de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e sangre-a diante da tenda do encontro. E aí vai dizer que é para borrifar com sangue em torno do altar e etc. e tal. E a gente pode ver, gente, que realmente existe uma similaridade da forma como o Deus do Egito, chamado Amon, recebia, e esse Deus sangrento, Javé, vem recebendo essas ofertas. Interessante é que colocaram Javé como o pai de Jesus. E é assim que a nossa cultura entende. E quando a maioria das pessoas usam o Pai Nosso, né, elas se referem a Javé porque foi introduzida na sua mente que o Pai Nosso é esse Deus. E Jesus, porque é assim que as pessoas chamam, né? Emanuel, ele não estava falando de Javé, dos deuses das religiões. Ele não estava falando de Amon. Ele não estava falando de Enki. Ele não estava falando desse sistema. Ele estava falando do nosso Pai, da fonte primordial. Ele não estava falando dos geneticistas, daqueles que têm por essência, né, a natureza de evoluir e ter conhecimentos, e a partir desses conhecimentos é lhe dado, né, a quem muito é dado, muito é cobrado, mas também muito é confiado. A esses seres foi confiado a autonomia, entre aspas, de gerir o nosso planeta, né, estarem conosco, mas eles estão afastados da fonte por questão de orgulho, querendo ser mais do que a fonte. E o que é interessante é que se fizeram de Deus, né, e foi acoplado ao livro que é chamado de absoluto pela sociedade, né, que é chamado Bíblia, e aí as pessoas estão dando energia a um ser sem o conhecimento. Quem tem um conhecimento real de quem é Javé, eu acho lindo a partir do momento em que
ele tem o conhecimento e quer estar por aí. Mas aquele que não tem o conhecimento da história dos Anunnakis, né? A história daqueles deuses que vieram dos céus, mas lá nos púlpitos, aqueles que se dizem donos da verdade, estão lá empurrando uma história segundo aquilo que lhe apraz. E interessante é que agora há pouco eu estava conversando com um rapaz que ele dizia bem assim: Quinho, a minha família está me obrigando a ser cristão. E eu fiquei calado, eu preferi ficar calado, né? Mas eu pensei comigo, o que é na mente das pessoas serem cristão? Ou seja, ter essa alma crística aflorada. Porque para o meu entendimento, a alma crística aflorada significa você se reconhecer presença de Deus. Você se reconhecer como luz e transcender essa luz para as outras pessoas, independente de onde você esteja. E aí vão dar, né, a pessoas e a grupos religiosos os atributos para que as pessoas pertençam a esta egrégora de luz que já é gratuita, é de graça, é por si só e não precisa de autorização de ninguém. E lembrando mais uma coisa, galera, a palavra Deus, né, vem da palavra Zeus, né? Pesquisem isso, a palavra Deus vem da palavra Zeus. Então, por isso é que atualmente as pessoas se referem a essa fonte de toda a criação usando esse nome, porque na realidade, quando fizeram essa substituição, só queriam dar uma atribuição realmente ao Zeus, ao deus de lá da Grécia. Então, quando estamos lembrando o nome Deus, estamos lembrando o Deus da Grécia. Por isso, algumas pessoas preferem usar um termo fonte criadora, né? E Emmanuel usou o Pai Nosso, né? O nosso paizinho, Abba, ele usou esse termo. Sabemos que o demiurgo desse sistema matriz se chama Jeová, né? E ele também tem várias faces em diversas religiões, de acordo a Maia, ou seja, a ilusão que as pessoas se submetam mais, aí é usada a imagem desse demiurgo. A matriz é a matéria, ou seja, o mundo das ilusões, a grande mater. E é bom que as pessoas vão juntando as peças sobre esse assunto, né? Mater, Maia, e Maia é aquela que dança, né? E vai produzindo as ilusões a partir da dança. E ela vai criando esse mundo ilusório e é confortável, permite comer o bife. Lembra lá do filme Matrix? Permite comer o bife. Então, por isso, ela é chamada de Grande Mater, a mãe, né? A Matrix. Lembrando também que Anunnakis são aqueles que vieram dos céus, são geneticistas, são elevados em nível de consciência. Lembrando que Enki e Jeová é a mesma pessoa, Enlil é o meio-irmão de Jeová. Os tripés desse governo oculto é a política, a religião e a economia. Na realidade, esses são os guinchos, né? Assim como se puxa o bicho, né? Pelo cabresto ali. Esses tripés, eles funcionam também para tornar as pessoas como marionete e elas, na realidade, acabam nem percebendo porque estão dormindo. Gente, uma curiosidade aqui é sobre a palavra altar. A palavra altar significa um lugar alto onde um sacrifício é feito, ou seja, onde um sangramento é feito.
Os altares, que é uma mesa que geralmente tem em algumas religiões, era o lugar onde se oferecia sacrifício aos deuses, como chamado masculinos. As deusas eram oferecidas nas crateras, ou seja, em buracos no chão. Mas para os deuses masculinos, em altares. Então, até hoje, dentro de várias religiões, existe essa tradição de se oferecer sacrifício aos deuses macho, né? Como assim chama? Aos deuses macho no altar, e na cratera as deusas. Ou na cratera, ou no chão, ou em qualquer forma que seja para baixo. E aí depois tem uma história da lua que vai entra depois, mas depois a gente conversa sobre esse assunto. A raça Hep e seus vassalos, assim como os pleiadianos renegados, e entre esses inclui aquele o qual eu falei no último vídeo, Astar. Ele é uma farsa e que trabalha para um governo oculto. Escutem o seu eu superior. Então, entenda que uma raça negativa, assim como renegados pleiadianos, que estão sobre o comando do comandante Astar, eles estão aqui e trabalhando na coleta de materiais genéticos das pessoas, e as pessoas não sabem. Eles, enquanto dormem, gente, as pessoas dormem, alguns seres negativos, estão abusando sexualmente de uma galera. Então, fiquem atentos a isso. Então, gente, somos fractais da fonte, vestidos por um ego, passando um instante e esquecidos de que somos deuses. Eu não sei se as pessoas conhecem a tradição chamada Corpus Christi. E aí você vai ver a maneira como se eleva aquele que é chamado de Santíssimo. E quando se eleva esse Santíssimo, que é o grande sol para a doutrina católica, existe toda uma reverência e toda uma pompa e todo um preparo e tapetes e etc. Existe muitas riquezas para receber um Santíssimo. E se perceberem o véu meral que os sacerdotes usam, eles são muito bem ornamentados em cores douradas e algumas trabalhadas com pedras preciosas. E a isso eu quero lembrar a vocês sobre a parada de ouro. A parada de ouro que lembra tudinho da mesma forma. A diferença é que lá estavam os faraós deitados em caixões. E dentro da doutrina existe um faraó de pé. E como diz a própria doutrina, vivo. Outro ponto que eu quero colocar aqui é que nós temos em nossa genética o DNA Hep, né? Nós temos em nossa genética já desde o momento em que passamos pelo processo de hibridização, nós temos em nosso DNA todas as disposições que são
boas e outras que não são boas, assim como o ódio, o rancor, o ciúme, encrencas, etc, etc. Todas essas nós herdamos de uma raça. Sobre o DNA lixo, o nosso DNA lixo está retornando. Pesquisem sobre esse assunto, né? Aquele que foi chamado, né, de DNA lixo, ele está retornando, e isso está causando uma grande confusão para aqueles que são cientistas, né? Gente, nesse período em que as pessoas estão passando por transição pessoal, dentro da transição que também é planetária, vai ser comum as pessoas terem alguns problemas alérgicos, alguns problemas relacionados à saúde, mas que podem ser cuidados junto ao médico, terapeutas e também de maneira espiritual, não deixando de buscar sempre a orientação do seu eu superior. Mais uma vez aqui explicando sobre a Lua. A nossa Lua é falsa e a partir dela estabeleceu-se, a partir dessa nova Lua que nós temos agora, estabeleceu-se a cronologia e inversão dos polos. Nós sabemos que o nosso planeta agora gira de maneira ao contrário. A real Lua foi destruída pelos seres afastados da fonte. Daí cria-se os relógios que dará cronologia à raça escrava. Então, essa lua, que é uma base do governo oculto, ela serve unicamente como base para a observância das pessoas que estão trabalhando para quem está no topo da pirâmide. Então, destruir a lua é uma estratégia dos seres negativos justamente para manter as pessoas debaixo dos cabelos de seus pés. Está agendada a vinda de Nibiru, né? E muitas pessoas, até mesmo quem está na verdadeira luz, pode ser confundido nesse momento, pode se confundir. Porque muitos sinais nos céus irão aparecer durante esses dias, por conta desses seres que já brincaram muitas vezes através de vários feitos e milagres nesses céus. E deixa eu dizer para vocês, eu estou trazendo aqui essa seleção grande de vídeos porque em outros momentos eu tentei trazer para vocês, mas por conta de tantos ataques energéticos eu acabei não trazendo. Então eu estou aproveitando esse momento e trazendo tudo de uma vez, pelo menos alguns pontos sobre os assuntos, para que não fique sem passar para vocês esse conhecimento. Ok, gente? A chegada de Nibiru significa a chegada dos geneticistas que criaram, que hibridizou essa raça, né? Então, vem realmente para cobrar todos os seus impostos, tanto o seu ouro quanto a sua prata, porque aí está o Senhor do ouro e da prata, aquele que vem de Nibiru e vem buscar tudo aquilo que é seu, aquilo que ele chama de seu, né? Que chama pelo nome, ele vem reclamar diante de tanta oposição que aconteceu para uma raça que foi criada pelas suas mãos. Então, existe uma reclamação em nível cósmico desses seres. Então, se você não está fito naquilo que você realmente é, realmente, você pode ser arrebatado por este ser que aguardam em céus majestosamente e que não tem nada a ver com Emanuel. Eles esvaziaram Marte, né? Fizeram a guerra, destruíram tudo. Marte ficou vazio
E segundo as informações que deram, Marte era um planeta inabitável que não teria condições e tal e tal. Mas esvaziaram Marte. E hoje tem gente saindo da Terra e morando em Marte, né? Quer dizer, há muito tempo, desde o tempo em que fizeram aquelas guerras lá em Marte, eles já tinham esse planejamento. E desde a época da explosão do cataclisma que aconteceu em Marte para cá, eles não deixaram Marte não, eles moram lá há muito tempo e agora estão levando o restante dos seus. E aí, após essa bagunça toda que eles fizeram lá, agora eles podem chamar Marte de meu, né? É assim que eles querem. E o mesmo eles estão fazendo com um planeta chamado Terra. Eles querem bagunçar, agora só que eles não querem matar todos por causa dos serviços braçais, né? Nós, enquanto raça, somos aqueles que eles absorvem as energias através das pessoas, através das pessoas que estão dormindo. E então eles precisam dos seus trabalhos e aí não vão destruir tudo como fizeram com Marte. É mais interessante que eles adestrem o seu gado para que trabalhe tudo direitinho, segundo o comando dos seus chicotes. Olha os faraós. Do Sol central para a Terra está vindo flashes de luz. Os negativos tentaram impedir essa chegada de luz à nossa Terra, mas esse flash continua avançando porque nada pode impedir. Eles fizeram até de forma espelhada para que fizesse um desvio dessa luz, mas eles não conseguiram. Mais uma vez a luz vai continuar avançando. Então, galera, parece um pouco pretensioso falar sobre esse assunto, mas eu sempre trago para vocês tudo aquilo que eu sinto no meu coração para este momento. E o que eu tenho para dizer a vocês é que o dispositivo que está na esfinge passou por um retoque nesse último período para se preparar tudo. Prepararam tudo. Já está tudo preparado. Quem não está entendendo o assunto, pesquise. Que as religiões mostrem verdade sobre os seus deuses e suas histórias, e a verdade sobre a fonte primordial, sem esconder nenhum dos seus feitos. Eu quero deixar aqui uma frase de uma amiga. Ela disse assim: eu vou ler da forma que eu entendi, ok? Eu não quero dizer aqui por questão de guardar um pouquinho a imagem dessa amiga, mas essa frase é muito interessante. Aí eu disse para ela bem assim: a luz venceu. E ela disse bem assim: Quinho, a luz não venceu simplesmente, mas todos que estão na verdadeira luz. Dá para entender? Não somente a luz venceu, mas você venceu. Fique em paz, fica tranquilo, tá tudo em paz.